Gostaria de convidar os irmãos para o nosso quarto episódio da nossa série em Daniel. Por favor, abra a Bíblia comigo. Em Daniel capítulo 4, nós vamos para o nosso quarto episódio na série de Daniel. Eu vou estar lendo, ou eu lerei, na versão Almeida Revista Atualizada. Vai aparecer na projeção, mas é bom que você tenha a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar na mesma versão, você pode abrir o seu aplicativo comigo também. Tranquilo quanto a isso. Amém? Então, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de lembrar para os irmãos a importância ou a centralidade das alianças na compreensão da Bíblia. Desde quando nós queremos compreender o Antigo Testamento, nós precisamos entender, e na verdade não só o Antigo Testamento, mas até a história, precisamos compreender um pouco das alianças. Nós começamos lendo a Escritura e vemos a aliança que o Senhor faz com Noé, depois vemos a aliança que o Senhor faz a Abraão, e essa a Abraão tem assumido um caráter relativamente especial nos últimos dias. O Senhor aparece para Abraão e promete a Abraão um nome, uma descendência e uma terra. E eu acredito que os irmãos têm acompanhado as notícias globais do que aconteceu no dia 7 do mês corrente, quando os terroristas do Hamas invadiram o povo de Israel em busca, então, de matar. Acredito que 240 pessoas morreram, outras foram levadas cativas para dentro da faixa de Gaza. E hoje, mais do que nunca, o conflito em torno da terra toma contornos ou cores mais fortes. Quando nós chegamos também na aliança de Davi, nós vemos o Senhor prometendo a Davi um descendente que sentaria-se no trono e regeria as nações com cetro de justiça e cetro de equidade, mostrando a soberania, mostrando o sucesso da dinastia davídica sobre os seus inimigos. No entanto, quando nós olhamos para o atual contexto que nós estamos, parece que essa dinastia não está acontecendo. Parece que Deus se esqueceu da sua aliança. E é esse o exato contexto de Daniel. Quando nós chegamos em Daniel, desde o primeiro capítulo, desde o nosso primeiro episódio, nós vimos o povo sendo levado cativo não pelos terroristas do Hamas, mas especificamente por Nabucodonosor e seu império babilônico, levando os jovens naquele primeiro capítulo, para matriculá-los na UFB, na Universidade Federal da Babilônia. Lá receberam educação, lá receberam instrução, à semelhança de todos os outros povos, mas com uma diferença. Eles decidiram manter-se puros. Decidiram-se não se contaminar com os manjares da Babilônia. No capítulo 2, nós somos apresentados à megalomania de Nabucodonosor. O sonho da estátua, que tinha a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, mostram que o reino da Babilônia vai passar. E naquele capítulo nós lembramos que vem uma pedra que não é movida por mãos humanas e derruba toda a estátua e se estabelece e toma conta de tudo. Nós vimos que essa pedra é uma representação do reino de Deus. No capítulo 3, ou no nosso terceiro episódio da nossa série em Daniel, nós vimos a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias, que decidiram que para eles era melhor morrer do que desobedecer ao Senhor. No capítulo 4, no entanto, nós temos pelo menos dois grandes ensinos, duas grandes ideias, dois ensinos principais. Eu vou dizer o primeiro deles. O capítulo 4, o nosso quarto episódio, ele quer nos ensinar que o Deus Altíssimo é soberano sobre os reis terrenos e sobre os reinos terrenos. E Ele dá o reino dele a quem Ele quer. Eu
Eu vou repetir. Uma grande ideia do capítulo 4 é que o Deus soberano, o Senhor de Israel, é o Senhor soberano sobre reis terrenos e sobre reinos terrenos. E Ele dá o reino dele a quem Ele quer. Uma segunda grande ideia que nós podemos aprender aqui nesse capítulo é que a grandeza do Senhor, a majestade do Deus de Israel, ela requer que nós nos humilhemos perante Ele. E nós vamos aprender e vamos enfatizar um pouco disso. O nosso quarto episódio vai ser dividido em 3 cenas. A primeira cena do capítulo 4 ao 27, a segunda cena do capítulo 28 ao 33, e a terceira cena do capítulo 30, do versículo 36 ao 37. Vejamos então a primeira cena, que acontece no palácio do rei. Capítulo 4, aliás, versículo 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões de minha cabeça me turbaram. Por isso, expeli um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e tornava-se forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista desde os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante. Nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra. Dobre a sua atenção. Atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homens, e lhe seja dado um coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença que, por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, a fim de que os viventes conheçam o quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens, sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer, até o mais humilde dos homens constitui rei sobre eles. Verso 18. Isto vi eu
rei Nabucodonosor, em sonho: tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Vamos parar aqui, vamos fazer uma breve oração e depois então eu retorno à nossa explicação. Senhor, nós estamos diante de ti uma vez mais para meditarmos na tua palavra. Ela foi lida, será pregada ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. E que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, quando nós estamos diante de Daniel capítulo 4, é aquilo que vem antes. Nabucodonosor revela por A mais B a dureza do seu coração. No capítulo 1, ele está diante de jovens hebreus, os quais ele leva cativo, e esses jovens lhes impressionam. Esses jovens deixam Nabucodonosor boquiaberto, porque eles são mais sábios do que até os mestres da Babilônia. Nabucodonosor olha para a sabedoria daqueles jovens e ele reconhece uma única coisa: o Deus do céu é poderoso para dar sabedoria aos simples. E Nabucodonosor, de alguma maneira, ele já começa a ter algum tipo de relacionamento com Deus. Nabucodonosor já começa, de alguma maneira, a ver crentes fiéis compartilhando o verdadeiro poder de Deus. Quando nós entramos no capítulo 2, ele ainda tem a visão da estátua. E ali, mais do que nunca, Daniel mostra para ele que o reino dele não é perene, que o reino dele vai passar, e que o único reino perene que inicia-se e não termina de maneira alguma é o reino dos céus. Mas ainda assim, Nabucodonosor, por mais que reconheça a perenidade do reino de Deus, ele permanece resoluto, endurecido. E no capítulo 3, você lembra qual parte da estátua Nabucodonosor representava? O ferro, o bronze, a prata ou o ouro? Quem lembra? O ouro. No capítulo 3, então, ele faz uma estátua inteira de ouro. O que é que ele está querendo dizer com isso? Daniel, você está enganado. Eu não sou sua cabeça de ouro. Na verdade, a estátua inteira é de ouro, o meu reino não vai passar. E quem não se prostrar perante mim vai ser lançado na fornalha ardente de fogo. O que ele não esperava era que Misael, Ananias e Azarias permaneceriam de pé. E ele ainda diz assim: vocês vão se prostrar, não vão se prostrar diante de mim. Eu quero ver quem é o Deus que é capaz de livrar vocês da minha mão. Os jovens respondem: Nabucodonosor, se o nosso Deus a quem servimos, Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, saiba você que nós estamos dispostos a morrer por causa dEle. E os jovens então são lançados na fornalha. E o que Nabucodonosor não esperava é que aqueles jovens na fornalha não só sobreviveriam, mas passeariam debaixo da proteção do quarto homem da fornalha. E Nabucodonosor inicia ou finaliza o capítulo 3 agora reconhecendo, mas ele parece que toda vida que tem uma manifestação poderosa da graça, do poder de Deus, parece que essas manifestações não são suficientes para trazer o coração dele de volta para Deus, e esse homem continua, vez após vez, com seu coração duro, com seu coração endurecido, sem se voltar para Deus. E eu gostaria de aplicar essa verdade para a sua vida, lembrando que conversão é obra de Deus. Mesmo que as pessoas vejam o poder de Deus, mesmo que as pessoas elas vejam e ouçam o evangelho, ninguém poderá se converter por sua livre e espontânea vontade.
É necessário que o Senhor atraia os corações a si. É necessário que Ele constranja, que Ele regenere, que Ele possa fazer você nascer de novo. Nabucodonosor viu Deus fazendo crianças sábias. Nabucodonosor viu uma revelação do sonho que ninguém sabia. Neste capítulo, ele revela o sonho para os seus sábios. Mas no capítulo 2, ele diz: eu sonhei, não vou dizer o sonho. Se vocês são bons magos, me digam o que eu sonhei. Daniel vai dizer: eu não sei, mas há um Deus no céu que sabe, e Ele me revelará. E Nabucodonosor tem a revelação, mas ainda assim não foi suficiente. Quantas vezes você já pregou o evangelho para alguém e essa pessoa não respondeu ao evangelho? Quantas vezes as pessoas viram descortinada diante dos seus olhos a graça de Cristo operando, mas elas não correram para os pés da cruz e clamaram: Senhor, tem misericórdia da minha alma e me receba como um de teus filhos. Nabucodonosor é um exemplo desse tipo de dureza de coração, de pessoas que veem constantemente o evangelho. É interessante, pensando sobre sinais. Estava esses dias conversando com um jovem que está lutando com o ateísmo, perguntando de fato para o seu coração, não filosoficamente falando, mas para si mesmo. E ele me perguntou: qual o argumento que você tem para convencer a si mesmo de que Deus existe? Eu poderia ir para as 5 vias de existência de Deus de Tomás de Aquino, eu poderia olhar o design inteligente, eu poderia olhar uma ruma de coisa, que são úteis até, tem a sua validade. Mas no fundo, quando o meu coração me pega com essa dúvida, eu volto para 2008, para o dia 23 de novembro, quando eu tive o encontro com Cristo. Eu volto para vocês, irmãos. Quando eu olho para as suas vidas e vejo o evangelho transformando vocês, gerando em vocês aquilo que vocês não podem gerar por si mesmos. Mais do que qualquer outra parte do meu ministério, a parte que eu vejo mais Deus trabalhando são quando nós sentamos aqui nesse espaço e choramos juntos. É quando eu vejo a palavra de Deus confrontando e vocês lutando para se moldar, fazendo coisas que não é capaz ao homem fazer. Amar graciosamente, o abraço do perdão. Mais do que argumentos filosóficos, estão postos para o mundo inteiro ver: ei, Deus existe, Ele não só existe, como Ele invadiu o mundo e está transformando vidas. Está trabalhando no coração das pessoas. Quantos aqui conhecem a parábola do rico e do Lázaro? Você lembra o que é que o rico pede quando ele está lá no inferno? Ele pede o quê? Deixa eu voltar. Por que ele quer voltar? Para avisar os seus, para que não venham para esse lugar onde tormenta existe. Mas o que é que Abraão diz para ele? Você não precisa voltar, porque ele já tem a lei e o profeta. E é até interessante, porque se o próprio rico voltasse, eu quero construir uma cena fictícia com os irmãos. Vocês me dão licença? Imagine que nós estamos aqui no velório do rico. A igreja reunida, todo mundo de preto, o caixão posto aqui na frente, os irmãos cantando Porque Ele Vive, todo mundo se abraçando e o rico aqui chorando, o rico aqui no meio, gelado, morto. Aí ele fala lá no inferno onde ele está: deixa eu voltar para eu avisar para eles não virem para cá. Aí o Senhor disse: deixa. Aí de repente, na hora que alguém está louvando aqui, o Ramsés cantando Porque Ele Vive, o rico, ele é tomado de fôlego de vida de novo. Ele se levanta, aí todo mundo fica assustado sem saber o que fazer. E ele diz: pessoal, só vim avisar, creiam em Jesus e arrependam-se dos seus pecados, para vocês não irem para o lugar que eu fui. Os irmãos vão postar na internet: olha, vimos alguém ressuscitando. O que é que ia acontecer de imediato? A imprensa ia vir, nós mesmos íamos duvidar entre nós e dizer: é mentira, ele não morreu. Íamos tentar burlar por provas e mais provas que aquilo não foi um milagre.
Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Por que é que muitas vezes as pessoas que passam por milagre precisam mostrar exames, irmãos? Porque nós não cremos que Deus é capaz de fazer isso, e nós precisamos ter uma coisa mais palpável possível. Está aqui o exame, ó. Eu fui curado. Meus irmãos, Deus é poderoso para operar, assim como Ele operava nos tempos da Babilônia. Mas a questão que está em voga aqui não é o poder de Deus ou a capacidade de Deus de fazer o que Ele sempre fez. A questão que nós estamos diante de nós aqui é a sua capacidade de responder ao que Deus faz. O que é que falta para você crer? É um argumento? É um sinal? A Bíblia diz que não. O que falta para você crer é você se prostrar e reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador. O texto segue. E no versículo 19 do capítulo 4, nós somos inseridos a fala de Daniel. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. E os seus pensamentos o perturbavam ou turbavam. São palavras que podem ser traduzidas de modo sinônimo. Então lhes falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe sobre o sonho, e nem sobre a sua interpretação. E Daniel, Beltesazar, respondeu: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste. Uma outra tradução possível aqui desse versículo é o seguinte: Senhor meu, o que eu estou preocupado não é com a interpretação do sonho, não. Eu já sei a interpretação do sonho. Eu estou preocupado com o que ele significa. Porque significa contra ti, ó rei. Muito legal aqui, pelo menos tem uma breve aplicação sobre a nossa relação com políticos que nós não gostamos, por exemplo. Nabucodonosor havia matado a família de Daniel. Mas ainda assim ele tem algum tipo de respeito e honra por isso. Mas isso é tudo, é o que eu vou falar, eu não vou me alongar nisso não. Depois você aprofunda a sua reflexão a respeito disso. Mas é um ponto que eu, pelo menos, achei curioso. Né? Eu mesmo sou muito tentado a ser um crítico amargo dos políticos incompetentes que governam a nossa nação. Todos eles, em todas as esferas. Mas esse texto me ajuda a corrigir o meu coração e a minha postura em relação a isso. Daniel tem compaixão. Ele é gracioso. Ele ama Nabucodonosor. Ele ama o assassino do seu povo. Preanunciando o coração de alguém que é transformado pelo Evangelho. Versículo 20, ele vai explicar o sonho. A árvore que vistes, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em quem para todos havia sustento, debaixo da qual todos os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu. O teu domínio se estendeu por toda a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai atada com a cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, da sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, o meu senhor. Tu serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu,
depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados. Põe termo em tuas iniquidades, usa de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. A interpretação do sonho, então, era a seguinte: a árvore frondosa, que dava sombra para todos os animais e que abrigava tudo, era o próprio Nabucodonosor. E a razão pela qual Nabucodonosor era tão soberbo, tão ensimesmado e tão duro em se voltar para Deus, é porque ele era poderoso. Muito interessante isso. Porque parece que, ao olhar esse texto, o pecado que mais afasta Nabucodonosor do Senhor não é o homicídio. Não é esses pecados que nós socialmente achamos que são mais crassos. Não. Parece que o pecado que mais afasta Nabucodonosor do Senhor é a soberba. É a autoconfiança. Muito interessante. Porque nós vivemos em uma época em que nós somos encorajados a nos amar em primeiro lugar. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: sabe qual é o meu problema? Eu disse: qual é o seu problema? É porque eu sou muito besta para os outros. Eu tenho que me amar mais. Eu disse: não. Se amar mais? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu problema nunca vai ser porque você se ama de menos, não. Seu problema sempre vai ser porque você se ama demais. E se você faz alguma coisa para os outros esperando algo em troca, no final das contas você não está amando os outros, você está amando a si mesmo. Eu já contei, eu tentei me lembrar, pelo menos 2 vezes que eu contei aqui na igreja, o mito do Narciso. Mas eu tomei a liberdade de aproveitar também com a desculpa de que tem muitos novos membros, eu vou contá-lo mais uma vez. Narciso nasceu um guerreiro forte, batalhador, caçador de primeira, musculoso, parecido assim comigo, bem musculosão. E aí, certo dia, ele encontrou uma mulher, uma jovem, que se apaixonou por ele. E disse: Narciso, eu quero me casar contigo. Narciso respondeu: não, você não serve para mim. Eu preciso de alguém que seja tão belo quanto eu. Então essa mulher, ela deu uma praga para Narciso. Nota de rodapé, tá? Eu sempre gosto dessa nota de rodapé. Isso é uma história fictícia. Não quer dizer que a pessoa joga uma praga em você e você recebe, não. Nós somos crentes em Jesus, e em Jesus toda maldição é abolida. Amém? Oh, glória. Tá bom. Então não fica dizendo que acontece, você adoeceu porque alguém é olho gordo, não, tá bom? Bem, isso é uma história fictícia. Então ela disse o seguinte: eu desejo que você tenha uma paixão não correspondida. E essa paixão não correspondida seja tão forte, mas tão forte, que ela lhe mate. E Narciso saiu para caçar. Cansado da sua caçada, Narciso parou à beira de um rio. E na beira de um rio, Narciso foi beber água. E quando ele se abaixou para beber água, adivinhem o que Narciso viu? Viu ele mesmo. E ele ficou encantado. E ele voltava vez após vezes na beira do rio para beber água e se ver. Até que um dia Narciso ficou tão apaixonado por si, que ele mergulhou no rio em busca de se encontrar. Foi cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até que Narciso se afogou e morreu. Morreu por se amar demais. Aí certo dia, as árvores do bosque pegaram o rio chorando. E a árvore perguntou para o rio: por que chora tu, ó pobre rio? E o rio respondeu: eu choro a partida de Narciso. E as árvores, para consolar o pobre rio, que estava sofrendo tanto em seu luto, disseram: não sabias tu que Narciso não vinha à tua borda para te ver? Simplesmente o que Narciso queria era olhar para ti, para que vesse em ti o espelho dele mesmo. E o rio respondeu: eu sei disso. Só que quando Narciso se abaixava para ver ele em mim, eu via-me
na borda do olho de Narciso. Ou seja, o rio também era narcisista. No final das contas, irmãos, todos nós nascemos apaixonados por nós mesmos. E se você está lutando com um problema de autoestima aqui, eu não quero dizer para você que você tem um valor, quero que valorize o que você tem, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, não cultive esse tipo de autoestima. Se você quer ter uma estima alta, tenha uma autoestima por Cristo. E diga como João Batista, que ele cresça, mas que eu diminua. Porque nós somos apaixonados em fazer com que as pessoas nos amem, em tentar parecermos os melhores maridos, os melhores filhos, as melhores esposas, os melhores pais, os melhores estudantes, para que as pessoas possam nos admirar, porque nós queremos conquistar, ser amado. Como hoje eu estou meio nostálgico, eu vou contar uma outra história que eu também já contei aqui na igreja. Essa certeza mais do que 2 vezes. Pelo menos umas 5. Trata-se de um dia dos namorados. Quem está rindo é porque já sabe. Todos sabem que eu não sou uma pessoa muito dada a romantismo, né? Mas nesse dia eu resolvi me superar. Então estava saindo de uma aula. Havia recebido o ordenado das aulas. Então decidi parar na Cacau Show e comprar uma cesta de chocolate para impressionar a minha esposa. Disse para a mulher: me dê a melhor que você tem, eu não quero saber do preço. Mas na verdade eu queria. E aí quando eu cheguei em casa, a Kay estava saindo do banheiro, eu disse para ela: feliz dia dos namorados. Olha que cesta linda. Ela pegou a cesta, olhou, obrigado, me beijou, botou em cima da mesa e foi se arrumar. Eu fiquei frustrado. Eu queria que ela, meu Deus, que homem, que marido eu tenho, me abraçasse, me beijasse, postasse a foto da cesta na internet e dissesse: ele é o melhor do mundo. E eu fui cobrá-la: por que você não me deu afeto? Por que você não agradeceu? Está vendo? É por isso que eu não sou romântico. Está vendo? É por isso que eu não lhe dou presente, porque você não retribui a altura. Ela me perguntou: você deu presente para quem? Para mim ou para ti? Parece que eu tive um flash down. E sendo sincero, no final das contas, eu não estava presenteando a Case. Eu estava me presenteando, porque eu queria com aquele presente conquistar o afeto dela. Mesmo as nossas ações mais altruístas, elas estão marcadas pelo vírus do amor próprio. E você precisa entender isso. Nabucodonosor, ele queria ser essa árvore frondosa, que dava sombra para todos os animais. E todos tinham ele em alta estima. Mas no final das contas, irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. É o que nós vamos ver na nossa segunda cena. E eu vou correr, deixa eu ver como é que está o tempo. Ele não é meu amigo hoje. Eu vou correr. E um ponto interessante aqui é que Daniel, ele confrontou Nabucodonosor. Ele convidou Nabucodonosor ao arrependimento, é o que diz nos versos 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe termo, ou acaba, pela justiça, os teus pecados e a tua iniquidade. Use de misericórdia para com os pobres. E talvez os dias se prolonguem. Verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, para a minha glória e para a minha majestade? Vocês lembram que uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o jardim suspenso da Babilônia? Alguns acreditam que ele estava até olhando o jardim suspenso e com a sua beleza encantado, se vangloriando. Mas Deus abate
os soberbos e dá graça aos humildes. É o que diz o verso 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou o teu reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, e passá-lo-ão 7 tempos por cima de ti. Até que aprendas. Aprendas o que, irmãos? Que o Altíssimo é quem tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele dá o reino dele a quem Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como penas de águias, semelhante aos meus hoje. E as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, e aqui nós temos a última cena do nosso texto. Nabucodonosor agora, depois de receber a graciosa tratativa de Deus com ele. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Você percebe a mudança do coração desse homem? Aquele que estava olhando para os seus feitos e se deleitando em seu próprio poder, agora ele cai em si, e ele reconhece que o seu reino passará, que ele passará, mas o reino dos céus permanecerá de geração em geração. Verso 35, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, e não há quem possa dizer para Deus o que ele deve fazer. Isso aqui deve ser para você que tem coragem de orar decretando. Eu decreto. Eu sempre indico 2 exercícios, se você tem coragem de decretar. Primeiro, decrete para um cachorro na rua. Eu decreto que você passe para dentro de casa. Mas para os homens, chegue em casa e decrete para sua esposa. Se você for homem, depois você me diga o que vai acontecer, se funcionou. Eu decreto que você bote o meu almoço agora. Eu vou esperar a sua cabeça passando aqui, rodando aqui na frente da igreja. Se nós não decretamos para Deus e para as esposas, por que nós queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer? Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Oh, glória a Deus. Então logo tornou a vir o entendimento, verso 36. Também para a dignidade do meu reino tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os conselheiros e os grandes. Eu fui estabelecido no meu reino, e a mim se me juntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e Ele pode humilhar os que andam na soberba. Amém? Eu queria finalizar dando 3 aplicações para vocês. A primeira, eu não sei, na verdade eu não sei como está o seu coração diante de todos os fenômenos globais. Eu confesso que eu tenho estado muito machucado e tentado acompanhar quase que diariamente o relato do que tem acontecido nas guerras. Não somente em Israel, né, mas também na Ucrânia, na Rússia, e mesmo orando pelos palestinos, para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Quando a gente contempla esse caos que está acontecendo, principalmente na terra que Ele prometeu dar a Abraão, principalmente no local onde deveria estar estabelecido o trono de Davi, há um templo muçulmano, parece que o Deus que nós adoramos falhou em suas promessas. Quando Ele diz para Abraão, olha para essa terra aqui,
eu vou te dar essa terra. Davi, o teu reino será para sempre. E nós olhamos, nós nem sabemos qual é a tribo do Netan, eu nem sei falar o nome dele. Netanejá, alguma coisa assim. Nem sei qual é a tribo dele. Eu nem sei se ele é um levita, se ele é um efraimita, eu não sei quem é a tribo dele. Mas eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 11. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que vocês não sejam presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel. Por que Israel está sofrendo tanto hoje? Porque está com o coração endurecido. Ele veio para o que era seu, mas os seus não. Mas tem uma palavrinha-chave nesse versículo aí. Não é o endurecimento total de Israel. É o endurecimento em parte. Esse versículo também diz que o endurecimento de Israel, que é em parte, tem data marcada para terminar. Quando é que termina? Quando é que termina? Até que haja entrada o quê? A plenitude dos gentios. O que é que acontecerá em seguida disso? O verso 26 explica. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito. Virá, da onde, irmãos? Nós não sabemos quando Jesus volta. Mas sabemos aonde. Aonde é que ele vai pisar? Em Sião. E ele apartará de Jacó as suas impiedades. Verso 27. Esta é minha aliança, o Senhor dizendo, com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha o verso 28. O verso 28 deixa claro o que é que está acontecendo agora. Quanto ao Evangelho, eles são o quê? Inimigos. Quanto, porém, à eleição, eles são o quê? Amados. Por causa de quem? Porque Deus prometeu para Abraão. Agora, o verso seguinte explica. Os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Irrevogáveis. Eu não sei o que é que vai ter nos próximos anos em Israel. Não sei. De fato, não sei. Mas o que eu sei é que virá um dia em que o cavaleiro montado no cavalo branco, da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, entrará em Sião, estabelecerá o seu trono e regerá as nações com cetro de justiça e equidade. Por quê? Porque os dons e as promessas de Deus são irrevogáveis. O Senhor soberano estabelecerá o seu reino sobre todas as terras. Segunda aplicação. Então, se você está com o coração aflito, com o coração ansioso, por causa de toda a desordem que existe no mundo, eu quero dizer para você, tenha esperança. Ele virá e quando ele vir, tudo voltará para o seu devido lugar. Segunda aplicação. Nós devemos perseverar na pregação, pois o tempo é do Senhor. Ninguém vai se converter pela força do seu braço. Daniel passou aproximadamente 40 anos trabalhando com Nabucodonosor. Muito legal. Eu queria tomar licença aqui para falar do meu amigo. 20 anos, velhinho orando. 20 anos, muita gente trabalhando e conversando. E hoje nós fomos emocionados quando o Tony desceu as águas. E ele nos emocionou citando João 3,16. Para nos lembrar, como o Rômulo falou, presbítero Rômulo Barbosa, o tempo nunca é nosso, sempre é de Deus. Terceira aplicação. Você não está humilhado como você deveria. Eu e você, hoje, temos uma visão muito alta e elevada de nós mesmos. Não sejamos como Nabucodonosor, olhando, veja o meu trabalho,
veja a minha igreja, veja os meus dons, veja a minha família, veja isso, veja como eu sou bom. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se em Cristo e naquilo que Ele faz. E no final, irmãos, a minha última aplicação, eu quero lembrar para vocês a respeito de Cristo. Se Deus humilha aqueles que se exaltam, Ele também faz o contrário. Ele exalta aqueles que se humilham. E Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante em figura humana até a morte e morte de cruz. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, mas por causa da sua humilhação, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e reconheça que esse que outrora era humilhado, agora é exaltado para a glória do Deus Pai. Por isso eu queria convidar você nessa noite a vir a Cristo. Se você está aqui nessa noite e você ainda não reconhece como Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu convido você a se arrepender dos seus pecados e a crer em Cristo nessa noite. Tem alguém que gostaria de fazer isso nessa noite? Se você quiser, levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar pela sua vida. Tem alguém que gostaria de reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quiser, levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você não sentir a vontade nesse momento, você pode me procurar após o culto, qualquer um dos irmãos dessa igreja, qualquer um dos pastores, e nós podemos lhe orientar. Gostaria então de fazer uma breve oração e depois nós vamos prosseguir para a celebração da ceia. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado por Cristo, nosso Salvador. Pedimos para que o Senhor nos ajude a vivermos essas verdades, sermos impactados por ela. No nome dEle é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.